Bom, dando continuidade a todo aquele raciocínio do que é um texto dissertativo argumentativo, quais são as suas partes, uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, agora vamos aprender a elaborar um projeto de texto para que sua redação fique mais organizada, bem estruturada e que você consiga tirar uma excelente nota na competência 2 e na competência 3, porque tudo isso que eu estou falando e que eu já falei para vocês vai fazer parte dessas duas competências, né? Essa parte do que é a dissertação argumentativa entra lá na parte da competência 2, a estrutura do texto dissertativo argumentativo. E agora aqui essa parte do projeto de texto, que já vai entrar um pouco na questão da competência 3, que é a parte de relacionar, selecionar, organizar as ideias, como é que você vai mostrar, comprovar para o avaliador que o seu texto tem autoria. E para você fazer isso, você precisa aprender a montar o projeto do seu texto. Primeiramente, para iniciar, eu quero que vocês entendam o que é o projeto de texto. Essa informação, mais uma vez eu repito a vocês, que foi retirada daquela cartilha do participante que foi apresentado na primeira aula, ok? Vamos lá. O que é o projeto de texto? É o planejamento prévio à escrita da redação. É o esquema que se deixa perceber pela organização estratégica dos argumentos presentes no texto. Então, o que é esse projeto? É a organização, é o esquema. Sempre eu gosto de chamar a atenção dos alunos em relação a isso, porque muitas vezes o aluno questiona dizendo, eu não vou fazer minha redação porque eu preciso pesquisar ainda sobre o tema, eu não estou entendendo. Ok. Outros chegam e dizem o seguinte, professora, eu não estou inspirado. Gente, na hora da sua prova, esses argumentos não podem existir. Você tem que estar preparado para qualquer tema e você tem que saber fazer um projeto de texto para que sua redação fique adequada, fique bem organizada, tá? Para tudo que nós vamos fazer para que tenha um bom resultado, é preciso planejar, tá certo? Tudo precisa planejar. Por exemplo, você vai fazer uma festa e você não planeja, pode ser que alguma coisa dê errado, falte alguma comida, alguma programação dê errado. Às vezes a gente planeja e dá errado, imagine quando não planeja, tá certo? Então, quando se projeta, quando se planeja, a ideia é que fique perfeito. Pode ser que ocorra falha, mas a falha não vai ser tão grande igual a falha de quando não se planeja. Por isso tem que ter cuidado. É preciso planejar, é preciso pensar, fazer um esquema, como é que eu vou organizar meu texto. Isso é um projeto de texto. Continuando. É nele que são definidos quais os argumentos, é nele que são definidos quais os argumentos que serão mobilizados para a defesa de sua tese. Lembra da aula anterior, que eu mostrei aquele exemplo do texto nota 1000, que lá na introdução a gente percebia aonde estava a tese, quais seriam os argumentos que seriam desenvolvidos. Tudo isso fez parte do quê? De uma organização, tá? E essa organização faz parte desse projeto de texto. Quais os momentos de introduzi-los? Qual a melhor ordem para apresentá-los, de modo a garantir que o texto final seja articulado, claro e coerente. Por isso que é preciso pensar em tudo. Onde é que você vai colocar a tese, onde é que você vai colocar o argumento 1, o argumento 2, para que esse texto seja bem articulado, ele seja claro, ele seja coerente. E isso só é possível com um planejamento, com um projeto de texto. Quando eu falar de projeto, vocês já estão sabendo que eu me refiro ao planejamento do seu texto antes de ser escrito no rascunho, tá bom? Esse projeto aqui, tem aluno que já treina tanto a redação que ele já consegue fazer o projeto visualmente. Ele monta na própria
cabeça ali e vai desenvolvendo o rascunho já com todo o texto projetado. Porém, se você sentir mais dificuldade, tem mais problemas na hora de desenvolver um parágrafo, é interessante que você escreva esse projeto. Eu vou ensinar mais à frente como é que você vai fazer isso, tá certo? Vamos ver as recomendações que traz a cartilha do participante para que não ocorra falhas nesse projeto. Bora lá. Primeiramente, reúna todas as ideias que lhe ocorreram sobre o tema e depois selecione as que forem pertinentes para a defesa do ponto de vista, procurando organizá-la em uma estrutura coerente para usá-las no desenvolvimento do seu texto. Então, tá lá. Você leu os textos motivadores, observou a frase temática, relacionou com os textos motivadores. Ali é para surgir diversas ideias sobre o tema. O que você vai fazer? Você vai reunir todas elas para quê? Para poder selecionar. Você vai primeiro fazer uma reunião de todas as ideias, porque não vai ter como colocar todas as ideias no seu texto. Lembrando que só são 30 linhas. Após você ver ali a relação das ideias, você vai selecionar a que você acha mais pertinente, as mais importantes. Dessas ideias aí que você destacou, quais são as mais pertinentes? Quais delas você acha que vai ser mais importante para a defesa do ponto de vista? É assim, meus queridos, que você vai montar a sua tese, que você vai organizar melhor o seu texto, vai desenvolvê-lo melhor. Em seguida, verifique se as informações, se os fatos, se as opiniões e argumentos selecionados são pertinentes para a defesa da sua tese. Depois de você selecionar o que vai ser discutido no seu texto, já é interessante que você pense quais informações sobre aquele tópico que você selecionou você pode colocar. Quais fatos você imaginou em citar ali na sua redação de acordo com o que você selecionou? Tá? Como é que você vai expor essa opinião? Como é que você vai desenvolver esses argumentos? Tudo isso se faz por meio de um planejamento. Em seguida, na organização das ideias selecionadas para serem abordadas em seu texto, procure definir uma ordem que possibilite ao leitor acompanhar o seu raciocínio facilmente. O que significa que a progressão textual deve ser influente e articulada com o projeto de texto. Vocês viram no exemplo anterior, da aula anterior, daquele texto nota 1000, que a gente conseguia ver uma boa articulação ali. O que estava sendo dito na introdução estava bem relacionado com o que foi dito no desenvolvimento. E o que foi discutido no desenvolvimento foi muito bem articulado na proposta de intervenção. A gente viu que aquelas duas propostas de intervenção da conclusão, elas estavam bem relacionadas à tese e bem relacionadas aos argumentos. Eu chamo isso de progressão textual, ou seja, é aquele texto bem articulado, bem costurado, não tem nada fora do lugar. Quando a gente percebe isso, o avaliador ele já vai saber que ocorreu o quê? Um planejamento da redação, um projeto do texto. E nem adiante tentar enganar o avaliador, caso você não tenha essa prática. O projeto de texto, ele é percebido assim que ele começa a ser, assim que sua redação começa a ser lida. A pessoa que vai avaliá-lo, ele é muito bem preparado, muito bem treinado, ele sabe exatamente o que os estudantes costumam fazer, onde eles costumam falhar. Por isso que vocês têm que entender como é que serão avaliadas essas competências, o que você tem que ter cuidado para que não escorregue e vá tirar uma nota baixa. A gente tem que ter muito cuidado com cada detalhe. Então, resumidamente, não deixem de fazer o tal projeto de texto. Ele é importantíssimo e vai ser avaliado na competência 3, ok? Para finalizar aqui, ó, examine com atenção a introdução e a conclusão. Por quê? Você tem que analisar a introdução e a conclusão, ó, para ver se há coerência, se tem sentido entre o início e o fim. Será que aquilo que foi dito no início do seu texto tem sentido com aquele fechamento? Lembrando que a introdução não vai ser a apresentação e a conclusão vai ser o fechamento. Então, será que a forma como você apresentou
está bem articulada com a forma que você concluiu, aquilo ali tem que ter sentido, tem que ter coerência. Também observe se o desenvolvimento de seu texto apresenta argumentos que convergem para o ponto de vista que você está defendendo. No exemplo, eu vou mostrar isso melhor, ainda tem mais um tópico aí. Evite apresentar informações, fatos e opiniões soltos. Tá? Foi o que eu até já comentei com vocês, que muitas vezes o aluno não organiza a redação, não pensa no projeto de texto, e aí vai só soltando informações. Coloca ali uma opinião, coloca ali um conceito, coloca, sei lá, um dado estatístico, e vai enchendo o texto de informação, às vezes esquece até de argumentar, e já traz um pouco para a estrutura do texto expositivo, fugindo do argumentativo, fica aquele texto todo bagunçado e, consequentemente, a nota não vai ser legal. Então, sempre pense, quando você for selecionar um fato, aonde é que vai estar aquele fato, aonde é que vai estar aquela alusão histórica ou aquele dado estatístico que você pensou para defender a sua tese, tá ok? E resumindo, na organização do texto dissertativo argumentativo, você deve procurar atender às seguintes exigências. Primeira, apresentação clara da tese e seleção dos argumentos que a sustentam, já foi até explicado para vocês. Segundo, encadeamento das ideias de modo que cada parágrafo apresente informações coerentes com o que foi apresentado anteriormente e sem repetições ou salto temático. Também já expliquei, mas só resumindo o que são essas repetições ou salto temático. O aluno, muitas vezes, quando ele não interpreta bem os textos motivadores, ou quando ele tem muita dificuldade em compreensão, ou lê pouco, ele não tem muito o que falar no texto. E aí ele acaba repetindo as ideias. Aí você observa o seguinte, que ele dividiu o texto bem dividido, como eu expliquei. Fez um parágrafo de introdução, fez 2 parágrafos de desenvolvimento e um de conclusão. Aí a gente observa que o que foi dito no segundo parágrafo está sendo dito novamente no terceiro e está sendo novamente dito na conclusão. Então fica aquele texto que vai repetindo a ideia. Vai repetindo, e ele vai passar o texto todo falando a mesma coisa. E a gente vê que já tem uma falha aí na estrutura, já tem uma falha no projeto do texto. Então, muito cuidado com isso, tá certo? Nada de repetir ideias, porque senão seu texto vai ficar praticamente sem argumentação, porque você repetir ideia, você não vai estar argumentando. E salto temático também tem a ver com a organização. É como, imagine que lá na sua tese você defende que, você começa a defender que, pegando o tema do ano passado, que existe uma democratização no cinema, assim, no Brasil, e de repente, quando dá para o meio final, você diz que muitas pessoas não têm acesso, sem justificar, então você muda ali o viés daquilo que estava sendo definido lá no início, tá? Então, ocorre uma falta ali de foco, sem falar que muitos alunos ainda conseguem fazer pior. Ele começa falando de uma coisa e, de repente, ele muda totalmente de assunto, falando de outra coisa que não tem nada a ver com o tema, que não tem nada a ver com o assunto que está sendo discutido. Então, muito cuidado. Faça um projeto de texto, porque você fazendo isso não corre o risco de cometer esses deslizes, tá ok? E, por fim, o desenvolvimento dessas ideias por meio de explicitação, explicação, exemplificação ou explicação das informações, fatos e opiniões, de modo a justificar para o leitor o ponto de vista escolhido. Vou mostrar para vocês daqui a pouco como é que vocês vão fazer isso, ok? E aí, eu quero que vocês também tenham consciência do que é a coerência textual, tá? Vamos ver aqui. A coerência se estabelece por meio das ideias apresentadas no texto e dos conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção de sentido de acordo com as expectativas do leitor. Esta, pois, ligada ao entendimento e à possibilidade de interpretação dos sentidos do texto. Gente, a coerência nada mais é do que o sentido do texto. Como um todo, o seu texto ele vai ter que ter sentido. Se o avaliador faz uma leitura do seu texto e ele não consegue compreender o que está sendo dito, é porque tem problemas com a coerência. Tem coisas fora do lugar,
o texto está muito confuso, está muito mal organizado, muitas vezes tem contradição, você diz uma coisa e em seguida diz outra. Isso é falha na coerência. Porém, se você conseguir aprender a projetar seu texto, a planejá-lo antes de escrevê-lo, não tem como ele ficar incoerente, tá? Então, tenham cuidado na hora de elaborar a redação, sempre pensar em tudo que vai escrever em cada parágrafo. O leitor poderá compreender esse texto, refletir a respeito das ideias nele contidas e, em resposta, reagir de maneiras diversas, aceitar, recusar, questionar e até mesmo mudar seu comportamento em face das ideias do autor, partilhando ou não da sua opinião. Como eu já falei repetidamente para vocês, se o texto estiver ruim, ele vai ter um problema na hora de aceitar, ele pode recusar aquilo ali porque não está muito coerente, ele vai questionar, mas faltou isso aqui, por que não foi desenvolvido isso aqui, tá certo? Por isso que é tão importante a questão desse projeto do texto. E aí, repetindo aqui, pra vocês terem uma noção... Repetindo aqui, para vocês terem uma noção do que é o projeto de texto, eu destaquei aqui a estrutura que eu ensinei na aula passada. Temos a introdução, temos o desenvolvimento e temos a conclusão. Para organizar o parágrafo de introdução, o que é obrigatório? O tema, o problema e a tese. Você vai ter que reafirmar o tema da redação, você vai ter que problematizar esse tema, não coloque muitos problemas, porque se você ficar citando um monte de problema, como é que você vai desenvolver ele no seu texto se só tem 30 linhas? O ideal é que você cite no máximo 3 problemas, tá? Entre 2 a 3 problemas. E a tese? Lembrando que é interessante que a tese fique na introdução, no parágrafo de introdução, para que seu texto fique mais organizado. Em seguida, vai ter no desenvolvimento o argumento 1 e o argumento 2. Professora, e se eu quiser fazer 3 argumentos? Ótimo, mas tem que ter cuidado, porque os 3 argumentos têm que estar bem desenvolvidos. E aí você vai ter que saber se a sua letra, naquele espaço ali das 30 linhas, é uma letra pequena em que você consegue desenvolver os 3 argumentos, tá certo? Porque, por exemplo, você resolve utilizar 3 argumentos, mas só desenvolve bem o argumento 1 e o argumento 2, e o 3 não fica bem desenvolvido, então isso já configura falha no seu projeto de texto. Você não elaborou ele bem, não conseguiu visualizar ele bem, e aí sua nota, consequentemente, vai diminuir, tá ok? Na conclusão, o que tem que ter? O ideal, isso não é obrigatório, mas é interessante que tenha uma retomada do tema, uma reafirmação da tese. Quando eu digo assim, retomada do tema, reafirmação da tese, não é para você copiar tudo de novo que está escrito na introdução. Você, às vezes, com uma expressão, você consegue retomar. Você pode dizer, nesse sentido, nesse contexto, tá? Com essa expressão, você já consegue fazer uma retomada. O portanto, então, desse modo, tudo isso vai ajudar. Quando eu estiver explicando lá na aula dos conectores, a parte de coesão, eu vou explicar melhor isso para vocês e vou fazer tipo um esqueleto da redação para mostrar quais são os melhores conectores que vocês vão utilizar em cada parágrafo, tá certo? Isso vai facilitar muito na hora de desenvolver a dissertação argumentativa de vocês. E a proposta de intervenção. O ideal, como eu já falei, é que esteja lá no parágrafo da conclusão. Aprendendo isso aqui, já fica fácil elaborar o projeto de texto. Por quê? Porque você visualizando, memorizando isso, você já sabe onde é que vai colocar cada elemento. Isso já é um projeto de texto. Isso já é organizar, já é planejar. Igual nós vimos naquele texto que foi analisado na última aula, a redação da Mariana Camalier Mascarenhas, que foi retirada da cartilha do participante. Tá vendo que esse texto aqui, a gente consegue ver onde está cada elemento. Por quê? Porque ele foi organizado antes, ele foi planejado antes. Quer ver? Aqui, vocês lembram que no parágrafo da introdução, eu mostrei que ela conseguiu
ela conseguiu destacar a tese na introdução? Então, aqui tem tese. Nesse parágrafo tem tese. Nesse parágrafo, ela vai reafirmar o tema da redação, citando a palavra deficiência, citando a palavra deficientes e citando a palavra surdos. Então, existe a reafirmação do tema. Aqui vai ter a problematização 1, que é o preconceito ainda existente. Vai ter a problematização, aqui foi apagada, mas lembra que a problematização 2 é falando sobre o problema estatal, a falta de assistência do Estado. Então, vai ter a problematização 2, aqui houve uma falhazinha, mas está no slide anterior, ok? E aí a gente vê, a gente consegue separar. Eu fiz aqui o planejamento. Isso que tem aqui no parágrafo, eu retirei para fazer o planejamento. Provavelmente, essa candidata, ela fez esse esquema aqui antes de elaborar o parágrafo. Porque a gente consegue que cada coisa está no seu lugar. A gente consegue visualizar o texto muito bem organizado. Observe, ó, que o tema está dito lá nas dificuldades para garantir aos deficientes especial e surdos. Em seguida, na tese destacada, a gente vê que ela vai se posicionar falando que tal barbárie não pode ocorrer mais, que ainda existe dificuldades. O argumento 1, que é utilizado o quê? A questão do preconceito. O 2, a falta de atenção do Estado. Então, ela pensou em tudo isso para construir esse parágrafo, para montar. Isso é o quê? É uma projeção, é um projeto de texto, é uma organização, tá certo? É isso que você deve fazer antes de elaborar uma introdução. Você deve pensar, como é que eu vou colocar o tema na minha introdução? Como é que eu vou escrever a minha tese? Porque a tese, você consegue se posicionar ali, consegue ter uma opinião, formar uma opinião, mas muitas vezes o aluno ele tem dificuldade de escrever essa opinião. Porque pensar é fácil, e na hora de passar para o papel? É fácil também? Nem sempre. É por isso que a prática é bastante importante. Então, quanto mais redações vocês fizerem, melhor, com mais facilidades vocês vão elaborar uma tese. Tá? Então, observe que está aí a tese construída e a problematização, tudo no parágrafo da introdução. Em seguida, aqui nesse segundo parágrafo, vocês viram que ela vai defender em relação ao problema 1, que é a questão do preconceito. E observe que esse parágrafo, ele inicia, ele tem um começo aqui, ele vai desenvolvendo aqui, até aqui, e tem uma conclusão, ó. Ela usa até essa expressão, nessa situação, e vai utilizando as consequências, vai mostrando as consequências do que ocorre devido à problemática que ela aponta, né? Essa questão da mentalidade retrógrada da população. Ela pensou aqui no repertório sociocultural, usando a socióloga Hannah Arendt, justamente para fazer uma melhor relação com a temática que está sendo discutida aí nesse parágrafo, tá? Cada coisa no seu lugar, ela colocou essa citação aí no meio, porque primeiramente ela resolveu fazer um apanhado geral daquilo que vai ser defendido, e aí a citação ficou no meio do parágrafo para desenvolver melhor a ideia e finalizou dizendo, nessa situação, o medo do preconceito que pode ser praticado mesmo pelos educadores, possivelmente leva à desistência do estudo, mantendo o deficiente à margem de seus direitos. Fato que é tão grave e excludente quanto os homicídios praticados em Esparta. Observe que ela ainda retoma aqui no finalzinho o que foi dito lá na introdução, na alusão histórica lá da introdução. Isso aqui, vou botar o izinho de introdução, estava lá falando sobre a antiga Esparta, o que acontecia com as crianças da antiga Esparta. E aí ela fez uma relação com aquilo que está sendo discutido aí. Olha como é que ficou muito bem construído. Vamos desmembrar isso aí para ver como foi que ela planejou? Olha aí, primeiramente, pensou na postura da sociedade com a mentalidade retrógrada para justificar o quê? Para justificar esse argumento aqui, né,
por que que ocorre o preconceito, por que que ele ainda existe. E aí ela fala dessa postura retrógrada da sociedade. Ela precisa fundamentar esse argumento para ser mais consistente. Então, ela usa a citação da socióloga Hannah Arendt e faz uma relação de causa e consequência no parágrafo. Se a gente voltar, a gente vai perceber aqui, lá entre o meio e o final do parágrafo, ela usa o quê? Ela fala que a causa é a discriminação nas escolas e faculdades e que consequência isso vai gerar para o aluno surdo? O medo do preconceito. Se o aluno vai ter medo do preconceito, então, minha gente, o que vai acontecer? Ele vai ficar desestimulado, ele não vai querer mais estar incluso ali naquele meio, tá certo? E aí ela vai relatando o problema do que ainda acontece na sociedade aí, desse argumento 1, nesse parágrafo 2. Continuando, no terceiro parágrafo, ela vai apontar o outro problema, né? O outro desafio. Observe que eu até destaquei algumas partes. Vamos ver essas partes que estão destacadas. Uma vez que o governo nem sempre cobra das instituições de ensino a existência de aulas especializadas para esse grupo ministradas em Libras, além da avaliação do português escrito como segunda língua. Observe, isso tem a ver com o argumento 2, a falta de atenção do Estado? Sim, até já analisamos isso. E aqui no finalzinho coloca, a frase do filósofo alemão mostra que, enquanto o Estado e a escola não garantirem direitos iguais na educação dos surdos, com respeito por parte dos professores e colegas, tal minoria ainda estará sofrendo práticas discriminatórias. O resultado, a consequência. Observe que, anteriormente, no parágrafo do argumento 1, no segundo parágrafo, ela usou uma relação de causa e consequência. E aqui também ela usou essa relação de causa e consequência. Vamos observar. Primeiramente, para justificar aqui, o argumento 2 foi citado a falta de cobrança das instituições de ensino de aulas ministradas em Libras e as avaliações de português. Em seguida, ela precisou fundamentar o argumento para deixar o argumento mais consistente, falando de uma citação do filósofo Habermas sobre a inclusão, que é uma citação super pertinente ao tema. Se o tema está falando do problema da inclusão desses surdos, essa citação foi super pertinente ao tema. E usou a relação de causa e consequência aqui, falando que a falta de garantia dos direitos gera o quê? Práticas discriminatórias. Vocês estão vendo aqui? A causa, que é a falta de garantia, e a consequência gera as práticas discriminatórias. Tudo muito bem organizado. Se esse texto não tivesse organizado, eu não conseguiria fazer esse esquema aqui que eu estou mostrando para vocês. Do que tem na introdução, do que tem na argumentação e do que tem na argumentação 2, tá? Na argumentação 1 e na argumentação 2. Eu não conseguiria fazer isso se fosse um texto desorganizado. Esse esquema aí só é possível se for um texto projetado, um texto planejado, tá? É como se eu estivesse fazendo de forma contrária. É por isso que eu disse que o avaliador ele consegue visualizar se o texto foi planejado ou não, projetado ou não, porque ele consegue fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui com vocês, ok? E aí, no parágrafo final, é muito importante aqui eu ler novamente esse parágrafo, porque a gente já observou que no argumento 1 ela fala sobre a questão do preconceito na sociedade, e no argumento 2, ela fala sobre a falta de atenção do Estado. Então, para ter coerência, para ter sentido, ela precisa apresentar duas propostas de solução para os dois problemas abordados. A primeira proposta de solução tem que estar coerente, ou seja, tem que ter sentido com essa questão do preconceito da sociedade. E a segunda proposta de intervenção tem que ter coerência, tem que ter sentido com a falta de atenção do Estado. Nessa parte de azul, a gente vai conseguir ver a proposta de intervenção, a primeira, e nessa parte que está destacada em vermelho, a gente vai ver a segunda proposta de intervenção. Então, observe que ela projetou aí de uma maneira que pudesse caber no parágrafo as duas propostas. Então, vamos lá. Para que as pessoas com deficiência na audição não consigam acesso pleno ao sistema educacional, é preciso que
o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova o curso de Libras para os professores por meio de oficinas especializadas à noite, horário livre para a maioria dos profissionais, de maneira a garantir que as escolas e universidades possam ter turmas para surdos, facilitando o acesso desse grupo ao estudo. Então, você acha que o Ministério da Educação promovendo esse tipo de parceria, promovendo cursos para os profissionais da área de educação, vai resolver aí o problema do preconceito na sociedade? Não é? É possível melhorar, é possível amenizar. Então, a gente vê que é uma proposta de intervenção que tem sentido com a discussão. Não é que isso sim é possível, porque aí o surdo vai se sentir mais incluso, não vai ter mais vergonha, que é o que foi discutido aí no parágrafo de argumentação dessa redação. E na proposta 2, vamos ver se vai resolver aqui a falta de atenção do Estado. Em adição, o Estado deve divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos, com postagem nas redes sociais para que a discriminação dessa minoria seja reduzida, levando a maior inclusão. Então, essa proposta de intervenção pode resolver aqui o problema da falta de atenção do Estado, ele divulgando, colocando propagandas, falando da importância, informando mais a sociedade para diminuir essa discriminação. Pode melhorar? Claro que pode. Então, a gente vê que é uma proposta de intervenção exequível, que realmente pode ser executada e que está coerente com a discussão do texto. E aí, eu desmembrei ela aqui no meu projeto, olha aí. A solução para o argumento 1, o Ministério da Educação, deixa eu destacar aqui, o Ministério da Educação, em parceria com as instituições de ensino, promova curso de Libras para os professores, aqui é para justificar o quê? O argumento 1. E aqui, para justificar o argumento 2, foi dito para que o Estado deve divulgar propagandas institucionais, ratificando a importância do respeito aos deficientes auditivos. Então, observe. Vocês conseguiram visualizar o que é o projeto de texto? É exatamente isso que eu fiz. Eu consigo desmembrar o que tem na introdução, o que tem no desenvolvimento 1, que eu chamo também de argumento 1, o que tem no desenvolvimento 2, que é o argumento 2, e o que vai ter na conclusão. É um texto muito bem organizado, muito bem articulado, as ideias estão todas costuradas, né, todas interligadas, existe uma coerência tanto entre as ideias dos parágrafos como no texto como um todo. Então, isso é um projeto de texto, isso é fazer com que seu texto se torne coerente. Aí, para isso, você precisa selecionar as informações, relacionar essas informações de acordo com o tema, de acordo com sua tese, seus argumentos, organizá-las, tá? Saber onde colocar cada citação. Observe que ela separou uma citação para falar da questão da sociedade retrógrada, da questão da inclusão, e separou outra citação também para defender o argumento 2. Não ficou duas citações em um único parágrafo, ficou uma em cada parágrafo, defendendo cada uma das discussões. Para quê? Para que o texto fique bem organizado, tá certo? Então, resumindo, sempre lembre dessa estrutura. Essa estrutura vai ajudá-los a elaborar uma boa dissertação argumentativa. Primeiro parágrafo de introdução, coloque o tema, a tese, e você pode incluir também o argumento 1, é claro, sem desenvolvê-lo, e o argumento 2, também sem desenvolvê-lo, porque a introdução não pode ser longa demais, é só a apresentação do texto. Esses argumentos serão os problemas, né? Você vai pensar num problema 1 e no problema 2. Depois você vai pegar esse problema 1, que é o argumento 1, vai trazer para o segundo parágrafo da sua redação, que faz parte do desenvolvimento, e vai desenvolvê-lo. E aí vai pegar esse argumento 2 aqui, vai trazer para o terceiro parágrafo do seu desenvolvimento e desenvolvê-lo. E o quarto parágrafo do seu texto vai ser o parágrafo de conclusão, que é interessante que você faça a retomada da tese, a reafirmação
aliás, a retomada do tema, a reafirmação da tese e a proposta de intervenção. Lembrando que essa proposta de intervenção tem que ser relacionada aos argumentos que foram feitos ao longo do seu texto. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido bem essa parte do que é o projeto de texto, porque toda vez que vocês forem fazer uma redação, você vai ter que fazer um projeto antes, porque isso faz parte de um dos critérios de avaliação, tá ok? E finalizando aqui, para a gente fechar esse bloco, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês. Olha aí. Antes de começar a escrever, defina de maneira clara e detalhada o que pretende comunicar. Não pense que começando a escrever a inspiração virá. Como eu falei anteriormente, esse negócio de dizer, eu não estou inspirado, eu não consigo fazer agora, eu vou deixar para depois, isso não existe. Um aluno que vai fazer Enem, um aluno que quer uma vaga na universidade, ele tem que estar preparado para o tema que vier, porque o tema não vai ser nada fora da nossa realidade. Por isso, mais uma vez eu repito, leiam bastante, assistam jornais, leiam notícias de diversas fontes, não vai ficar pesquisando em apenas uma fonte, que isso não ajuda muito. É interessante que você leia sobre um determinado tema em uma fonte, depois busque outra, e aí faça um comparativo entre essas duas fontes, para que você construa a sua própria opinião sobre aquele assunto, sobre aquele tema. É como assistir jornal, por exemplo. Você está lá assistindo jornal e tem gente que diz, professora, mas jornal tudo é a mesma coisa, tudo é a mesma notícia. Mas será que todos os jornais eles vão mostrar para o telespectador a notícia sobre o mesmo foco, sobre a mesma perspectiva? O assunto é o mesmo, mas ele vai mostrar, ele vai apresentar para o telespectador da mesma maneira? Cuidado, que isso não é verdade. Se você pegar uma emissora de TV, eu não vou citar nenhuma emissora, mas vamos pensar em mais ou menos umas 3 emissoras, e assistir um jornal de cada uma delas, você vai ver que o assunto, as notícias são praticamente as mesmas. Porém, você vai observar que existe uma forma de divulgá-la de uma maneira diferente. Um destaca mais um ponto, outro critica mais outro ponto, que não é nem o indicado, é criticar, mas existe isso na nossa mídia, na mídia brasileira. Então, você tem que saber formar sua opinião e não apenas seguir, eu estou dizendo isso, você vai seguir isso. Não, é preciso pesquisar. Um aluno de ensino médio, um aluno que já concluiu o ensino médio, ele tem que ser pesquisador, ele tem que ser crítico, ele tem que ler bastante. Tudo bem? A cada frase, a cada parágrafo que acrescentar, certifique-se de que está mantendo a coesão, tá? Saber se o seu texto está tendo realmente sentido, se aqueles conectores que vocês estão usando nos parágrafos, eles estão ligando de forma coerente às ideias, tá? Que é justamente esse elo com o que foi feito e dito antes, mas ao mesmo tempo trazendo algo novo, tá? Muito cuidado também com as repetições de ideias, de conectores, porque isso vai empobrecer seu texto. Na aula de coesão, vocês vão perceber isso com mais clareza. E eu vou lançar um desafio para vocês. O desafio é o seguinte: vocês já devem ter feito o Enem, com certeza, ano passado, e o INEP, ele divulga o espelho da redação, e já saiu o espelho da redação de todos. Todo mundo aqui já recebeu o seu espelho. Se ainda não viu, é porque não acessou. Fica na mesma página que você visualiza sua nota. O desafio é o seguinte: você vai acessar o portal do INEP, vai acessar o espelho da sua redação, baixa esse espelho e leia. Leia a sua redação. Antes de ler, revise essa aula. É muito interessante que revise tudo que eu já falei até agora sobre a questão dos textos motivadores, sobre a questão das competências, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, o projeto de texto. Tudo isso, revise. E aí você vai ler a sua redação. Após ler a sua redação, você vai observar se consegue visualizar ali o seu projeto de texto, se você consegue visualizar a sua tese. Eu coloquei aqui o passo a passo do que você vai fazer
após imprimir ou baixar o espelho da redação. Primeiro, localize a tese do seu texto dissertativo argumentativo. Você vai olhar para a sua redação e vai tentar localizar a tese. Se ocorrer, por exemplo, professora, eu não consegui localizar a minha tese. Será que a sua tese está lá? Porque às vezes o aluno não consegue localizar porque ele não fez uma tese, né? Mas é para estar. Depois você releia o desenvolvimento do seu texto e verifique se está de acordo com sua tese. Aquilo que você escreveu no parágrafo 2 ou no parágrafo de desenvolvimento, se você tiver feito só 1 ou se tiver feito só 3, aquilo que você escreveu tem coerência, tem sentido com a tese? E aí você vai fazer essa análise. Tanto é que no próprio site você vai observar que eles vão colocar um gráfico do valor da sua nota em cada competência. Aí você vai ter mais ou menos uma noção do porquê que tirou nota baixa na competência 2 e do porquê que tirou nota baixa na competência 3, que a gente já trabalha nessas duas competências, tá certo? Então, observe se lá tem uma tese, se os seus argumentos estão de acordo com sua tese e se você realmente escreveu um texto dissertativo argumentativo. Depois, observe quais argumentos você utilizou na sua redação. Eles estão relacionados com a área do conhecimento? Os argumentos que você utilizou tem algum repertório sociocultural que deixe seus argumentos bastante consistentes? Veja se você usou alguma citação, se você usou alguma alusão histórica, algum dado estatístico, sei lá, citou um filme, uma obra. Você fez isso? Se você fez, observe se essa sua citação, esse seu repertório, ele está relacionado com sua tese ou se ele está relacionado com o tema. Analise isso. Em seguida, observe se existe um encadeamento das ideias coerentes no seu texto, se existe aquele sentido, aquela boa relação entre o parágrafo 1 com o parágrafo 2, o parágrafo 2 com o 3 e o 3 com o 4. Lembrando que são 4 parágrafos. 1 de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Tá? Observe isso também porque é importante você observar esse encadeamento das ideias. E, por fim, localize sua proposta de intervenção. Você fez uma solução para os problemas discutidos no texto. Sempre quando eu passo esse desafio, a maioria dos alunos, quando vão buscar a proposta de intervenção, eles chegam para mim e dizem, professora, eu não sabia que era obrigatório ter essa proposta de intervenção, então eu não fiz. E sabe o que acontece? Vai ser uma aula, eu vou fazer uma aula exclusiva só para montar uma proposta de intervenção, mas já adiantando. O que acontece quando você não coloca a intervenção na sua redação? Você tira nota 0 na competência 5. Porque a competência 5, ela vai avaliar justamente como foi que você tentou resolver o problema. E se você não tenta resolver o problema, você tira nota 0 na competência 5. Então, tem lá 5 competências. Digamos que você tirou 200 pontos na primeira, 200 na segunda, 200 na terceira, 200 na quarta, e aí tira 0 na competência 5. Sua nota cai bastante. Por isso, tem que ter muito cuidado com cada um dos elementos que deve ter a sua redação, ok? Então, esse vai ser o meu desafio para vocês. Pegue um espelho da redação, analise cada tópico desse e tente visualizar o motivo da sua nota. Às vezes o aluno não entende, achou que sua redação ficou perfeita, mas não conseguiu atingir o 1000. Ou então ele levou um susto porque ele tirou uma nota muito baixa, uma nota que não esperava, uma nota que ele achava que poderia ser melhor. Veja se realmente faltou algum desses pontos, e aqui nem estão todos, aqui só são alguns que são os da competência 2 e 3 para vocês analisarem, tá? Então, façam essa revisão, vejam o que vocês estão errando para a gente poder melhorar tudo isso, tá certo? Então, até mais, até a próxima aula. Tchau, tchau.